Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Coloque a mão no seu coração neste momento. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que a sua palavra, Senhor, irá calar os corações dos teus filhos, porque eles não vieram hoje aqui, Senhor, por um acaso. Nós cremos, Senhor, que o Senhor os trouxe, Senhor, aqui nesta noite. O Senhor já havia programado esta noite para que um dia eles estivessem aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Então está se cumprindo um plano teu, Senhor. Que haja, Senhor, nesta noite transformação, e que a sua palavra venha calar fundo aos nossos corações, Senhor. Que haja transformação, cura, mas principalmente, Senhor, a salvação, Pai. Que as pessoas venham cada vez mais a te conhecer, e que eu diminua neste momento, Senhor, para que o Senhor cresça, que eu seja somente instrumento teu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então diz que essa mulher aqui, irmãos, passou 12 anos com um fluxo de sangue. Quando se fala aqui na palavra de Deus sobre esse fluxo de sangue, não era uma mulher que se menstruava assim normalmente, ela não tinha aquela perda de sangue normal, porque até então o normal não falaria que seria uma doença. Ela havia aqui com hemorragias, tanto que diz que ela procurou por médicos e ela gastou tudo o que tinha e não aproveitou nada, muito pelo contrário, indo a pior. E às vezes nós olhamos algumas questões das nossas vidas, nós olhamos aqui, esta mulher, foram 12 anos, e às vezes a gente passa por um pequeno problema em nossa vida de um dia para o outro, e às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós perdemos as nossas forças, às vezes nós perdemos o ânimo, às vezes nós perdemos a vontade de viver. Já aconteceu comigo antes de eu conhecer o Senhor, então eu sei o que é perder a vontade de viver. E o que fazer neste momento? Ela não conhecia ainda o Senhor, mas ela já tinha ouvido falar. E eu pergunto, 12 anos padecendo de um mal. Você já parou para pensar há quanto tempo você está passando por uma situação ruim? Não só de enfermidade, mas às vezes de discussões na família, às vezes um problema com o marido, com a esposa, com o filho, às vezes com um problema lá na escola. Às vezes a gente não valoriza, mas as crianças passam muitos problemas na escola. Quarta-feira nós estávamos falando sobre tal cyberbullying. Está passando por problemas assim? Às vezes você está passando por algum problema desse tipo no seu emprego. Quanto tempo você está passando por algum tipo de problema que está te tirando a paz, que está fazendo você perder? Ela aqui perdeu dinheiro, ela era uma mulher que tinha muitos valores, ela despendeu tudo o que tinha, não aproveitando nada, muito pelo contrário, indo a pior. Então foram 12 anos em que ela tentou tudo. Falaram que terapia faz bem, vou lá na terapia.
Não, falaram para mim que fazer aquela dieta lá e tal ia ajudar. Ela foi fazer. Não, falaram para mim que aquele outro médico que era lá do outro país, ela foi lá. Falaram para ela que ela mudar toda a alimentação. Ela foi lá. Ela tentou de tudo. Eu não sei qual eram os métodos que tinham naquela época, mas ela tentou de tudo. E nada lhe foi aproveitado. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na vestimenta. Por que ela foi por detrás, no meio da multidão? Porque naquela época, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era tida como impura dentro da sociedade. Então a sociedade, ela se afastava por um tempo neste período, ela não convivia em sociedade. Então, nesse período, era como se tivesse um momento de reflexão em que ela saía, não convivia com as pessoas. Então, se ela teve 12 anos com este problema, era 12 anos de solidão. Você consegue imaginar uma pessoa 12 anos sofrendo de solidão? Hoje em dia que a gente ouve tanto falar sobre a depressão, que acaba com... É um estado de tristeza além do que se possa imaginar. É uma tristeza profunda. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis e nós ficamos assim. Nós nos abatemos, vem a tristeza. Se você não consegue buscar algo que vá poder te levantar, dali a pouco vem uma tristeza mais profunda e você pode cair em depressão. Aí ela foi, opa! Eu ouvi falar de Jesus. Ela já tinha perdido mesmo tudo, né? Ela já tinha perdido tudo. Eu ouvi falar de Jesus. E ela foi lá de trás, porque ela não podia ser vista por todo mundo. Você não ia falar, olha, aquela mulher ali era impura. E ela está indo no meio da multidão. Sai daqui, impura. Você não pode ficar no meio da gente. Então ela não sentia nem condições de estar ali no meio. Mas ela não pensou 2 vezes, sabendo que Jesus estaria passando, e ela falou, se tão somente eu tocar nas vestes eu fiquei curada. Porque ela ouvindo falar de Jesus, já estava passando várias situações em que Jesus estava passando as cidades e estava havendo curas. Então se ela já tentou todos os métodos e não resolveu, ela foi buscar a cura através do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, você tem algum problema? Você passa por alguma dificuldade? Você vai esperar perder tudo e de nada adiantar? Sendo que o Senhor Jesus está de braços abertos te esperando para ajudar? Precisa perder tudo, passar 12 anos? Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar que nós temos um Deus maravilhoso, que Ele está por aí, Ele está querendo te ajudar? E ela não conhecia. E quando ela conheceu, ela não esperou de forma alguma. Ela simplesmente foi lá. E na hora que ela tocou, ela foi curada. Estancou o sangue, na hora. Tanto que Jesus olhou lá e, opa, quem me tocou? Agora, por que Jesus perguntou quem tocou? Um monte de gente estava ali. Aí os discípulos falaram, Senhor, tanta gente em volta, todo mundo está te tocando, né? Está todo mundo ali querendo. Ele falou, não, é porque ele sentiu que saiu virtude. Ou seja, essa mulher, ela foi no meio da multidão, com tanta fé que ela ia ser curada, que assim que ela tocou no Senhor, saiu a cura dele. Ele sentiu essa virtude da cura saindo de dentro dele. E ela foi curada instantaneamente. Mas aí a gente fala, né? Por que Jesus perguntou quem me tocou? Ué, ele não é Deus? Ele não sabe de tudo? Ele precisava perguntar quem me tocou? Não precisava. O Senhor é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Mas para que houve? Porque ele queria ver aquela mulher testemunhar do milagre que aconteceu na vida dela, na frente de todo mundo, para que toda aquela multidão visse a transformação da vida dela, de uma mulher impura, com problema, com uma enfermidade de 12 anos, ser curada
instantaneamente, pela fé. Pela fé. E é essa fé que muitas vezes falta em nós. Essa fé é algo que nós precisamos buscar a cada dia. E quando vem algum problema nas nossas vidas, que às vezes a fé vai esfriando, o que nós temos que falar? Senhor, me ajuda na minha falta de fé, reforça a minha fé, fala comigo, Deus, me ajuda, me mostra qual caminho andar. Ela já não sabia mais o que fazer, até que ela ouviu falar de Jesus. Aí eu vou fazer a pergunta novamente aqui, e gostaria que levantasse a mão, mas só de coração. Quem já ouviu falar de Jesus aqui? Amém. Você já ouviu falar de Jesus? Se você está passando por algum problema, não espere 12 anos. Não espere perder tudo. Eu não estou dizendo que se você tem uma enfermidade, você não vai buscar os médicos, porque o Senhor usa os médicos, né? São ferramentas que o Senhor deixou para as nossas vidas. Mas busque o Senhor primeiramente. Busque, Ele maravilhosamente, Ele vai fazer a transformação, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele viu o coração daquela mulher, e Ele no finalzinho Ele fala, e Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. O que curou aquela mulher foram várias situações, mas a fé. Ela passou por medo pela situação. Puxa, eu vou ter que passar no meio de todo mundo, mas eu vou ali, escondidinha por trás. Mas a minha fé vai me curar. Ela não teve medo de enfrentar a multidão. E depois ela não teve medo de enfrentar a multidão para testemunhar. E muitas vezes nós recebemos cura, nós recebemos bênçãos, nós recebemos transformação, nós recebemos tanto de Deus, e nós não fazemos isso que essa mulher fez. Por quê? Porque tem vergonha de testemunhar. E o que eu quero fazer nessa noite, uma das coisas é essa: testemunhar. Porque eu falei do fluxo de sangue, porque eu não sofri 12 anos, mas há 3 anos atrás eu soube que eu tinha um pequeno mioma no útero, o que é uma coisa até então normal. Muitas mulheres têm essa situação, passam por isso. E o médico falou: ficar pequenininho desse jeito, deixa aí, né? Mas infelizmente não ficou pequenininho. Nós tentamos tirar na primeira vez, fiz uma esteroscopia, né, por vídeo, e nesse dia desapareceu. Inclusive eu testemunhei, irmãos, fui lá e a coisa não estava lá, glória a Deus, e vim aqui testemunhar, e fiquei muito contente que tinha desaparecido. E isso em 2013, 2014 acompanhei, tinha crescido um pouquinho só, mas não precisou. 2014 eu fiquei sem o plano de saúde, que eu tinha a Unimed. E de 2015, né? Aí para 2016 eu simplesmente, nem os médicos entenderam, ele simplesmente dobrou de tamanho. O que era 1 viraram 2, o que começou a me causar hemorragias constantes. Eu tentei a cirurgia desde... Nós começamos a fazer os exames em março, em abril o médico pediu a cirurgia, e eu comecei a fazer vários exames de sangue. Os meus exames de sangue não colaboravam para que eu pudesse fazer essa cirurgia, porque eu perdia muito sangue. Em uma das vezes, já quase no final, eu sangrei por 54 dias sem parar. Eu tinha uma anemia profunda, eu não tinha vontade de sair de casa, de levantar. Era levantar e aquela tonteira. Fora, os irmãos me viram algumas vezes aqui, quando eu fui pregar, umas vezes eu tive que sentar, eu não aguentava, minha pressão simplesmente caía do nada. E aquela sangria desatada, não era algo normal, que se acontece no ciclo normal menstrual da mulher, era algo muito fora do controle. E eu comecei a ficar com o exame de sangue meu todo bagunçado. O médico falou: a gente precisa te operar, mas desse jeito eu não consigo. E foram abril, maio, junho, julho, agosto, setembro que eu consegui fazer a cirurgia. E mesmo numa situação difícil, porque na cirurgia eu precisei receber 3 bolsas de sangue. Então aí eu olhava para cima, quando a primeira enfermeira veio colocar a primeira bolsa de sangue, eu olhei. Primeiro eu agradeci a Deus: ô Senhor, obrigado por haver doadores. Nessas horas que a gente pensa, mas eu olhei para cima e falei: ô Senhor, obrigado, abençoa esse sangue que vai entrar no meu corpo, Senhor. Eu sei que será o Senhor quem vai transformar, mas abençoe, Senhor, que venha transformar, que eu venha poder passar por essa cirurgia tranquilamente.
E a minha menina que tinha ficado em casa, lá quase chorando, e eu liguei para casa, né? Filha, fique em paz. Minha irmã me ligou, eu falei, filhinha, fique em paz. E eu naquele momento, gente, dá um friozinho na barriga, porque é uma cirurgia bem invasiva para a mulher. Eu já não sou tão novinhazinha assim, né? Então, mais invasiva. E ainda mais a situação do meu sangue, que o médico disse que enquanto eu não conseguia normalizar, deixaria de ser uma cirurgia tão simples. Mas eu estava totalmente em paz. Medinho, não nego, mas eu estava em paz. Porque eu tinha o Senhor. O que me deixava em paz naquele momento? Eu ficava tranquila, porque assim, se o Senhor me levar, eu sei para onde eu estou indo. E eu falei isso para as minhas meninas, elas até brigaram comigo, mas mãe, eu falei, olha, se acontecer algo e a mamãe for para o céu, é porque Deus tinha um plano para mim. E eu tinha paz nisso, eu não queria. Eu pedi muitas vezes. Eu passei uma situação, uma das vezes das minhas hemorragias, que eu caí no banheiro, estava completamente ensanguentado e eu chorei muito. Falei, Deus, a minha filha vai fazer 15 anos em janeiro, Senhor. Eu não quero que essa menina fique sem a mãe neste momento. Mas no mesmo momento eu senti paz e Deus falava, você vai ficar curada. E por que eu tive que passar por toda essa situação, irmãos? Não sei, eu não perguntei para Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você passa por algo difícil, e você conhece Deus, por mais difícil que seja, você tem uma tranquilidade sabendo que Deus está dirigindo a sua vida. E como eu perdi muito sangue, tá aí uma coisa que eu comecei a dar valor ao sangue. Vocês não têm ideia, perder sangue, o que faz com o nosso corpo. É muito difícil. Você tem algo de dentro de ti que vai perdendo o seu ânimo. Então eu imagino hoje em dia o que é o valor do sangue de Jesus na minha vida. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus ele estava lá já na cruz, que já tinham dado até vinagre para ele, para que se cumprisse a palavra, que os soldados foram lá para quebrar os ossos dele, mas quebrou de um, de outro, mas o Senhor não quebrou nem o osso para se cumprir a palavra também. Aí ele chegou lá e olhou, verificou, o Senhor já tinha inspirado, ele ainda foi com a lança do lado dele e puxou, e saiu sangue e água. E eu imagino o valor daquele sangue que ele derramou naquela cruz, que foi por mim e foi por você. Aí eu fico pensando, será que nós valorizamos esse sacrifício de Jesus? Todo o sangue que ele perdeu, a vida que ele deu por nós? Você crê que ele deu a vida por cada um que entrou aqui? Por mim, por você? Ali dentro, você crê? Então eu penso que nós precisamos valorizar este sacrifício. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos do sacrifício de Jesus feito por nossas vidas, nós temos uma alegria muito grande. Você quer se entregar cada vez mais. E quando você passa por essa situação, você fala, o Senhor, está difícil, mas me ajuda aí. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador, então eu creio que seus planos vão se cumprir na minha vida. Tem promessas ainda de Deus na minha vida. Eu tinha certeza que ia passar essa situação. Não que eu não tivesse medinho, tinha ali apertado de vez em quando. Chorei algumas vezes, muitas vezes. Mas eu fiquei firme e forte com a palavra. Fui ao médico, pediram os exames, fiz todos os tratamentos, tudo que me deram, tentaram tudo quanto é tipo de tratamento para cortar a hemorragia e não cortava. E eu fiz da forma como que eu vou. Cada vez que eu ia falar, ó Senhor, o médico que me deu, eu creio que foi o Senhor que dirigiu esse médico, está aqui. Então é a partir desse momento que você conhece o Senhor, sabe que Ele entregou a vida dele por você. Busque conhecer mais esse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando você não vai precisar passar 12 anos resolvendo um problema. Você vai passar pelo problema, porque eu já conheci o Senhor, já entreguei a minha vida e passei por este problema. Às vezes a gente tem a certa ilusão de que a partir do momento que você conhece o Senhor, você não terá mais. Nós passamos, porque o Senhor, se eu falar que nós não teremos problemas, eu estaria mentindo e a palavra do Senhor seria errada, porque o Senhor falou assim: no mundo tereis aflições.
Se Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, olha, queridos, vocês podem ter certeza, nós temos. Ele não mente. Mas o que ele disse em seguida? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se você está com o Senhor, você também vai vencer. Você vai vencer o seu problema na sua casa, você vai vencer o seu problema na empresa, você vai vencer o seu problema de vício, o vício do seu marido, da sua esposa, do seu filho, a desobediência. Porque é o sangue de Jesus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem na primeira carta de João. Primeira carta de João 5. Diz assim a palavra de Deus: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, irmãos, Deus é luz. E você já ouviu falar de Jesus? Você vê que aqui ele fala, né? Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós não estamos com o Senhor. Você vê que lá na hora, quando a mulher do fluxo de sangue, ela tocou no Senhor Jesus, ele olhou e viu, ele queria ver que ela iria testemunhar, se ela iria falar do milagre, e se ela tivesse com medo, com vergonha, irmãos, eu fico até imaginando que poderia ter acontecido, porque o Senhor perguntou quem me tocou. Você vê só como a transformação é tão grande que ela nem mentiu. Para mim, então, a partir do momento em que uma pessoa é tocada pelo Senhor, ela pode até ficar com algum receio, mas a mentira já não faz mais parte da vida dela. Nem aquela mentirinha desse jeito. Porque da mesma forma que para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão, mentirinha também não existe. E você vê que a palavra falou lá, e ela falou toda a verdade. Ó, Jesus, eu tive um fluxo de sangue por 12 anos, eu não podia estar aqui no meio da multidão, mas eu ouvi falar que você ia passar, toquei no Senhor e aí eu fui curada. Ela não mentiu, ela teve coragem de ir lá falar. E aqui fala exatamente também, fala que se nós andamos, né, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você não tem comunhão com Deus. Mas Deus, ele é luz, ele é maravilhoso, e ele está, e nós precisamos andar na luz juntamente com ele, e o sangue de Jesus nos purifica. E eu gostaria de pegar e perguntar: tem alguém aqui passando por alguma situação difícil, de enfermidade, de contenda no lar, de problema financeiro, de problema amoroso, de relacionamento? Você consegue crer, fechar os olhos, crer que o Senhor Jesus está passando por aqui e tocar nas vestes dele? Então eu vou pedir nesse momento para que você feche os olhos. Você pode até falar: mas irmã, você precisou operar, então Jesus não fez um milagre. Mas a forma com que o Senhor escolhe para fazer os milagres nas nossas vidas faz parte dos planos dele. E pela nossa fé, os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Eu creio que no momento que eu estava lá no centro cirúrgico, que eu fechei os meus olhos, porque a partir daquele momento que dá um medinho, você fala: pronto, daqui eu não posso fazer mais nada, porque eu vou apagar. Senhor, a minha vida está nas suas mãos, Senhor. Eu fechei os meus olhos e eu criei com toda a fé que quem estavam ali comigo eram as mãos do Senhor Jesus e todos os anjos, louvando e cantando, fazendo um milagre na minha vida. Então eu gostaria que você nesse momento fechasse os teus olhos, para que nós pudéssemos, como esta mulher, passar pela cura, pela transformação, pelo toque do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nesta tarde, Senhor, estamos aqui na Tua casa, ó Deus,
buscando a Ti, Senhor, buscando pelo Teu toque. Senhor, que nós possamos, Senhor, com a força da nossa fé. E se nós não termos fé, Senhor, nos dê fé, Senhor, nos ajude na nossa pouca fé. Porque às vezes nós falamos que somos de fé, mas num pequeno problema nós trememos, nós desanimamos, nós paramos. Mas, Senhor, nos ajuda até neste momento, Senhor. Pai, se há algum filho aqui, Senhor, seu com algum problema de enfermidade, Senhor, passa restaurando, transformando. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós estamos pedindo e clamando a Ti, porque só o Senhor é o único Deus, o único e maravilhoso Deus que transforma, que cura, que liberta, que muda as vidas, Senhor. Ó Senhor, restaure cada órgão de alguém que está com alguma situação, problema nas pernas, problema nos rins, na cabeça, Senhor, no coração. Ó Senhor, que seja sentimental ou financeiro, o Senhor é um Deus maravilhoso que pode transformar toda e qualquer situação, Senhor, conforme, Senhor, os seus planos. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós ouvimos falar de Jesus como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, como a minha vida também, Senhor, que passou por um momento, mas eu não passei 12 anos, Senhor. O Senhor trouxe a cura porque eu fui buscar em Ti, Senhor, e eu creio que foi o Senhor que operou na minha vida, e creio que é o mesmo Deus que irá operar em cada irmão que estiver Te buscando. Ó Senhor, nesta noite tem irmãos aqui, Senhor, que estão com problemas de enfermidade. Então nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, e que essa pessoa pela fé, Senhor, busque tocar em Ti, para que receba, Senhor, a cura, a transformação, a mudança, para que essa pessoa tenha a felicidade de vir testemunhar do Teu amor, venha testemunhar da Tua cura, porque só o Senhor faz milagres, só o Senhor, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. A Ti, Senhor, que nós clamamos, Senhor, de dia e de noite. E, Senhor, não importa o tempo que seja, Senhor, porque o Senhor tem um plano para cada filho Teu. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra entra dentro dos nossos corações, Senhor, e que caia por terra qualquer levante do inimigo, que Seu nome seja exaltado em todo o tempo, que nós possamos cada vez mais testemunhar, Senhor, das maravilhosas coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor derramou cada gota de sangue pela nossa salvação, Senhor, que nós possamos cada vez mais valorizar e engrandecer todo o sacrifício que foi feito naquela cruz por todos nós, mesmo nós não merecendo, Senhor. Pai, que nós possamos cada vez mais Te agradecer, que nós possamos, Pai, obedecer a Tua palavra, que nós possamos buscar a Ti para Te tocar em todo o tempo, para termos, Senhor, a restauração das nossas vidas, mas principalmente para que nós possamos ir adiante aonde está o Deus de luz, porque o Senhor está na luz, e lá, Senhor, é o nosso objetivo, buscarmos estar contigo. Nós Te agradecemos, porque cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, neste momento, em todos, Pai, que haverá transformação e testemunho, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.